O tema da mensagem hoje, abre lá com a Bíblia, em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 11. Decorrido um ano no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele a todo Israel, e destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou aonde, hein? Uma tarde levantou-se Davi do seu leito, andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito formosa. E aí logo em seguida Davi mandou perguntar quem era, e disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, ele se deitou com ela, detendo-se ela, purificado disso imundícia, voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Interessante que a Fernanda ela trouxe, um pouco dessa palavra, contando a história de Davi, aqui em dízimos e ofertas. Interessante também que a gente tem falado um pouco sobre a história de Davi, e eu acredito que a maior parte de nós conhece também um pouco da história de Davi, e um pouco desse período onde ele pecou ao Senhor. Hoje a gente vai estar trabalhando um pouco 2 Samuel, e também iremos um pouquinho além em Salmos capítulo 51, que você não precisa abrir agora. Mas a gente vai falar um pouco da história desse homem que estava vivendo o ápice da sua vida espiritual e ministerial, como rei. E ele tinha acabado, como a palavra de Deus nos conta no capítulo anterior, de destruir os sírios e os amonitas, E Davi estava vivendo esse lado bom do ministério dele, do reinado dele. Só que chegou um momento da vida dele que ele achou que ele era o bom mamãe, que nada iria acontecer com ele. Era como se fosse: eu tenho intimidade com Deus, Deus me escolheu como segundo o coração dele, então eu posso fazer aquilo que eu desejar. Só que a coisa não anda dessa forma. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a graça de Deus, que também foi falada através da vida do obreiro Samuel, quando trouxe alguns louvores também no seu contexto, falando sobre a graça. A graça de Deus é um dom que nós não merecemos, mas Ele nos possibilita de chegarmos a Ele através dela. E hoje nós vamos conhecer e entender por que o homem, que foi o segundo coração de Deus, também pecou e também errou. Não existe nenhuma diferença entre eu, você e o nosso irmão Davi, porque todos nós somos diante de Deus criaturas e filhos dele hoje também, porque o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Só que Davi chegou um momento da vida dele, como eu falei, que ele acabou caminhando e malcomunando todo um erro. Mas pastor, então quer dizer que Davi então ele pecou e Deus iria naquele momento destruir a vida dele? Não. Porque nós temos que entender que nem sempre será fácil. Fala para o seu irmão assim, nem sempre será fácil. Porque as pessoas acham que elas entram na igreja, elas viram super santos, Elas colocam realmente a capa de Superman, ou quem sabe de repente um tipo de outro aparato, e acham que nunca vai pecar. Mas todos nós estamos sujeitos ao erro. Todos nós estamos sujeitos a pecar, a de repente falar o que não deve, a cair, a entristecer o nosso irmão ou a nossa família. Mas o mais interessante é que a graça que Deus nos possibilita de ter, ela nos livra de toda essa imundícia do pecado. E nós vemos Deus trabalhando também assim na vida de Davi, como nós vemos em 2 Samuel. Davi aqui, como eu falei, ele estava organizando na mente dele pecar. Sabemos que naquela época todo rei poderia ter todas as mulheres que poderia tentar ou imaginar na mente dele. Mas ele foi diretamente na vida de Betseba, que era uma mulher casada com Urias. E o mais interessante é que Davi ele não ficou só aí, mas ele foi além, porque a palavra de Deus nos diz nos próximos versículos que ele trabalhou a morte de Urias, o colocando de frente da batalha para que ele morresse. Tudo isso quem fez foi o homem segundo o coração de Deus. O homem que falava com Deus, que escreveu uma quantidade não infinita, mas uma quantidade bem considerável de salmos. O homem que falava sempre com Deus: eu me alegro quando eu estou em tua presença. O homem que por onde ele andava, ele exalava a presença de Deus através da harpa dele, porque ele tinha esse cuidado com Deus. E o homem que Deus ele chamou de do meio das malhadas para ser rei Israel, porque quando Saul estava andando e caminhando para fora da presença dele, Deus
precisou colocar alguém no lugar de Saul. E ele escolheu quem? Davi, porque ele viu em Davi alguém diferente. Mas mesmo assim, esse homem diferente, ele pecou. Mesmo assim, esse homem diferente, ele trabalhou para organizar e arquitetar a morte de um homem que não tinha nada a ver com o pecado dele. Foi quando ele de fato organizou a morte de Urias, e Urias foi colocado de frente da batalha para morrer. Tudo isso quem fez foi o homem. É por isso que eu falo para você que entrou aqui nessa noite, nem sempre será fácil. Todos nós estamos sujeitos ao erro, todos nós estamos sujeitos a pecar, porque a palavra de Deus já nos diz que nós fomos concebidos em quê? Em pecado. Eu e você, nós somos concebidos em pecado, o chamado pecado adâmico, o pecado da natureza do homem. Mas o mais interessante é que nós temos a oportunidade de não pecar, de não querer fazer isso. Mas Davi, ele fez isso. Davi, ele trabalhou dessa forma. E a palavra de Deus nos diz que mesmo diante disso tudo, Deus o quê? O perdoou. Fala para o seu irmão assim: Deus o perdoou. E fala para ele assim também: Deus vai te perdoar hoje também. Quantos de nós erramos, querido? Quantos de nós caminhamos para o erro e às vezes a gente organiza na nossa mente como pecar, que eu sempre falo e falei em algumas pregações minhas. O diabo deve ter falado assim: Davi, nem eu pensei em fazer isso tudo que você fez. Nossa, que inteligência espiritual de organizar, de tomar uma mulher. Davi poderia ter todas as mulheres do mundo, mas ele escolheu ter Betseba, que era casada, e colocar Urias na frente da batalha para que Urias morresse e ele ficasse com a mulher de Urias, que era Betseba. Só que o mais interessante é que a palavra de Deus nos conta que Deus ama tanto Davi que ele foi lá, ele organizou um conselho, uma conversa do profeta Natan com Davi. Davi, diante dessa conversa, quando Natan lhe trouxe vamos colocar assim, uma história para que Davi pudesse julgar, Davi se colocou no lugar de julgador e condenou ele próprio. E ele mesmo falou: eu realmente pequei diante do Senhor. Deus, ele dá a oportunidade para que cada um de nós não venhamos a pecar, mas mesmo assim, se pecarmos, a graça dele vem com abundância sobre as nossas vidas, para que nós venhamos a entender. Mas a diferença é essa, querido: Davi, mesmo pecando, mesmo errando, mesmo se colocando na posição de pecador, ele nunca saiu da casa de Deus, ele nunca saiu da presença de Deus, ele nunca deixou que de fato o espírito dele se afastasse dos atos do Senhor. Essa é a diferença daquele que peca e daquele que pega e não quer viver em Deus. Peco, erro, mas tenho buscado me colocar na presença de Deus. Peco, erro, mas tenho colocado a cada dia mais e mais o nome de Deus na minha vida. Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizerem por aí: eu estou desviado? Não, porque você é desviado, como a nossa irmã Camila Barros fala em algumas pregações, mas você entra na igreja, você chora, glorifica, exalta o Senhor, fala em mistério. Desviado é o diabo, porque ele desviou do caminho, não tem para onde voltar mais. Mas o mais interessante é que o Senhor me trouxe um louvor que ele fala muito sobre a graça dele. E o refrão, ele diz assim: então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço um pecado. Então enche-me de ti até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Porque quando eu estou na presença de Deus, o meu viver é transformado. Porque Paulo, o apóstolo, ele dizia assim: o mal que eu não quero é esse que eu faço. Paulo, querido, imagine nós, mas não tem diferença nenhuma. Então eu queria que nessa noite você prestasse atenção no seu louvor, mesmo sentado. Vou chamar o Ministério de Louvor para me ajudar. Pode pagar a luz, liberta. Ele canta assim, passei, pastor Jair. Não entendo o meu próprio agir, sem tua graça o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir, sem a tua graça o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, e uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois o meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no
Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Em nome de Jesus. Se você não conhece, só preste atenção. Medite nesse louvor, feche os olhos. Essa é a tua graça, Senhor. Não entendo o meu próprio amor.
Deus, o Espírito, ele fica sobre a carne, sobre a vontade daquilo que eu acho que é certo. E a gente tem visto isso na vida do rei Davi. E 2 Samuel, capítulo 11, do verso 3 ao 5, diz assim: então Davi mandou perguntar quem era, e disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi enviou mensageiros que a trouxessem, ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado de sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concedeu e mandou dizer a Davi, qual o recado que ela mandou dizer? Então, olha, o pecado, aquele negócio que a gente fez que não deveria, foi concebido, porque lá no reino espiritual alguma coisa aconteceu. Às vezes nós não entendemos o nosso próprio agir. Quantas vezes a gente peca, erra, né, querido? E a gente fala: Senhor, eu errei e caí no mesmo erro. A diferença, querido, não é você pecar, né? Porque todos nós pecamos, mas também não é fazer desse pecado aquela coisa, não, eu vou errar porque Deus ele vai vir com a misericórdia sobre a minha vida e eu serei salvo. Não. Mas a diferença de Davi é porque ele avançou no reino espiritual e decidiu não errar mais no mesmo erro. E o interessante é que você não precisa abrir que Salmo 119, todos nós conhecemos que é o maior salmo da Bíblia. Ele fala no verso 47 e 48 que Davi me declarou assim: recrear-me-ei em teus mandamentos que tenho amado. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos que amei e meditarei nos teus estatutos. Por quê? Davi ele avançou, ele errou, ele pecou sim, amém? Mas ele conhecia os estatutos do Senhor, a lei de Deus. É por isso que ele sempre falava assim: na tua lei eu medito de dia e medito de noite. Porque ninguém entra na igreja de uma hora para outra se torna santo, querido, e acha que daqui em diante nada mais vai acontecer. Porque quando nós entramos e aceitamos o Senhor Jesus na nossa vida, a diferença é que nós caminhamos o quê? Em direção à salvação em Cristo Jesus. E a graça ela vai caminhando conosco para que a gente não venha se perder, para que a gente não venha avançar e fazer coisas que não são do agrado de Deus. E aí em 2 Samuel capítulo 12, do 7 ao 9, a gente já vê um pouco avançado a história de Davi, quando ele foi repreendido pelo profeta Natã. E a palavra de Deus diz que Natã disse assim a Davi: tu és homem, assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Esaú. Te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor e teus braços. Eu também te dei a casa de Israel e a de Judá. Se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Olha a diferença do que Deus estava falando para Davi. Davi, se tu quisesse, eu te acrescentaria mais ainda. Mas por que você foi em direção e quis ficar logo com Betseba, que era casada? E Deus ele vai além e diz assim: porque pois desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante a ele, a Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos teus filhos na mão. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. E dali em diante, a casa de Davi viveu uma guerra, querido. Os filhos dele não falavam, os filhos dele não estavam junto com ele. Alguns dos filhos deles tentavam a cada dia mais e mais tirar o reinado dele das mãos de Davi. Tudo por causa do pecado, porque todo erro tem uma consequência, não é verdade? Quando nós fazemos alguma coisa errada, tem consequência. Ah não, pastor, não tem. Sempre terá essa consequência. Porque quantas vezes nós cometemos erros em nossa vida, mas nós vemos a misericórdia de Deus agindo o que? Na vida de Davi. Mas Deus ele amava tanto a Davi que ele falou assim: opa, tem alguma coisa errada, eu vou enviar o profeta Natã para repreender ele. E aí, como nós vemos aqui em 2 Samuel, a partir do capítulo 1, Davi ele vai lá, né, tudo pomposo, já estava se sentindo bambambam porque tinha ficado com a mulher. Aí matou o esposo da mulher, para que realmente as pessoas achassem que o filho fosse de Urias e não dele. E aí, só que não existe nenhum pecado que não seja encoberto perante os olhos do Senhor. Às vezes a gente acha que estamos errando, pecando contra o Senhor, contra a lei dele, e ninguém está vendo. Mas o Espírito de Deus ele está o quê? Em todos os lugares do mundo, em todas as situações. E aí Deus ele tinha visto, mas ele falou assim: opa, eu tenho que salvar o meu servo Davi.
E aí enviou o profeta Natã para falar: olha, Davi, você errou. Se tu quisesse, Davi, eu te dava todas as mulheres do mundo e iria te acrescentar um pouco mais, mas você preferiu ter a mulher que não poderia, que era Betseba. Então por isso, da tua casa a espada não vai sair. Escolhas erradas trazem consequências trágicas, querido. Cada vez que nós demos um passo em falso na nossa vida, a consequência vem contrária àquilo que a gente acredita. Aí no versículo 13 de 2 Samuel capítulo 12, diz que Davi foi lá e se arrependeu e disse: olha, Natã, eu sei que eu pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o pecado. E Deus falou assim: olha, tu não vai morrer, Davi. Olha a graça de Deus vindo sobre a vida de Davi. Olha, Davi, tu não vai morrer, mas da tua casa eu não apartarei a espada. Davi, tu teve a oportunidade de ter tudo, mas tu quiseste aquilo que era do teu próximo. E a diferença está aqui, porque Davi, ele reconheceu o erro e reconheceu que ele tinha cometido o erro. E como nós falamos agora no hino há pouco tempo, a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 7, versículo 15, que Paulo disse assim: olha, portanto, o mal que eu não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que eu aborreço, isso eu faço. Quantas vezes nós erramos na presença de Deus? Milhões, fala igual as crianças, zilhões, quadrilhões, quinquilhões. Quando era criança era isso, né? Bilhões era pouco. E aí nós vemos Davi, ele preparando tudo isso, mas ele se arrependeu. A diferença está, ele se arrependeu, mas ele não se apartou da casa de Deus. Tem gente que peca, erra, e a primeira opção que sai é o que? Sai da casa do Senhor. Quantas vezes, querido, eu entrei dentro da casa de Deus e tinha errado, mas eu nunca saí, porque eu sabia que a graça dele iria superabundar na minha vida. E onde tinha pecado abundado, iria superabundar a graça de Deus. A diferença é essa: é ter prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite, porque é através da graça dele que nós seremos salvos. Por isso você errou, você pecou, você se lambuzou no pecado como Davi, mas permaneça encostado na porta da graça de Deus e permaneça na entrada dos atos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Porque é aí que existe a diferença da presença de Deus. Mesmo Davi errando, ele tinha um prazer na lei do Senhor. Abre lá em Salmos capítulo 42, verso 2. Olha Davi mais uma vez falando aí. A minha alma tem sede de Deus, do Deus, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Aí em Salmos capítulo 63 já diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em um, querido. Peco, errei, sei que fiz o que não era bom aos olhos do Senhor, mas a minha alma tem que ter sede do Deus vivo. É pelas madrugadas que nós temos que buscar a presença de Deus, para que Ele se manifeste em nossas vidas e nós sejamos realmente consumidos pela graça abundante dEle. O nosso corpo sempre vai ser escravizado nas nossas próprias vontades, mas Deus libertou o nosso espírito. Fala para o seu irmão: Deus libertou o teu espírito. É difícil, mas Deus quer nos ensinar a viver a liberdade nele. É por isso que aqui no Ministério da Adoração a gente não fica com essa coisa de ficar catando o demônio na vida de ninguém. A gente não fica entrando e buscando erro de um ou de outro, não. Porque se você está em Cristo, você sabe o que é certo e o que é errado. Porque aqui em cima é pregado a verdadeira palavra de Deus. Então não adianta ficar te seguindo para ver o que você faz ou deixa de fazer. É você com Deus, querido. Mas você é ensinado o que é certo e o que é errado. Aí em Romanos
Romanos capítulo 6, verso 22 diz assim: oh, aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Mas agora libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendo o fruto para a santificação e por fim a vida. O fruto do pecado não pode germinar na tua vida, para que esse fruto não vire uma árvore e dê mais frutos, querido, porque depois que essa mangueira espiritual nascer na tua vida, para arrancar é difícil. É fácil arrancar um capim, é fácil arrancar uma árvore pequena, mas tenta você arrancar, meu amado, a raiz de uma mangueira com uma mão, não tem como, não é verdade? Busquemos ser a casa de Deus todos os dias, porque se Ele é o morador definitivo dela, o pecado não consegue ter espaço para entrar, sentar no sofá e tomar o que? Café. Aí no Salmo 51, entra aí na sua Bíblia e permanece em Salmo 51. Nós não vemos em 2 Samuel a descrição da intimidade de Davi, quando Davi ficou triste pelo pecado que ele tinha. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso na sua infinita misericórdia, que fez Davi escrever um salmo só para reconhecer o erro dele. E capítulo 51, verso 3 e 4 diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando me julgares. Aquele que é de Deus, ele sabe quando erra, querido. Não sabe? Eu, pelo menos, pisei na mão. Sabe por quê? Porque a graça de Deus abunda na gente. A gente sabe que é certo e errado. Não tem essa que eu não sabia. Davi, ele sabia que tinha errado, mas ele tentou o quê? Encobertar o pecado e o erro dele. Mas aí Deus vai lá e envia um homem de Deus para conversar com ele e dar oportunidade para ele, para que ele pudesse não mais pecar. E aí ele poderia ter virado o quê? As costas para Natan e ter falado o quê? Olha, não. Porque Saul teve essa oportunidade. Só que quando ele foi repreendido por Deus, ele não aceitou a repreensão de Deus, porque ele se achava o quê? Maior do que todas as coisas. Mas aí Davi, aquele homem que já estava reinando por todas as cidades, que já tinha o conhecimento vasto da presença de Deus, ele pegou e se virou e falou assim: olha, Deus, cria em mim um coração puro e renova um espírito inabalável, porque eu pequei contra ti somente eu pequei. Lava-me com teu hisopo e purifica as minhas transgressões e iniquidades. Glória a Deus! Essa é a diferença daquele que pega e sai da igreja, aquele que pega e está na igreja. Tem gente que não vai pegar e falar assim: tem fofoqueiro na igreja. Glória a Deus que tem fofoqueiro. Pastor, tem pessoas que são prostitutos dentro da igreja. Glória a Deus, porque estão aqui tentando se livrar do erro, enquanto existem pessoas lá fora que não querem saber de Deus, porque são pessoas covardes espirituais, porque não querem caminhar, não querem ser chamadas como Davi foi chamado por Natan. E aí preferem viver a própria vida. E os vitoriosos caminham aqui, porque querem mudar. Tô capenga. Já viu a história que eu falo que tem gente que anda com os anjos? O anjo está de muleta já, está com um band-aid na cara. Quando a pessoa vai atravessar, ele já sabe assim: lá vou eu de novo que eu vou ser atropelado no lugar da pessoa. Porque a pessoa dá muito trabalho, mas o anjo sai, o anjo está ali, porque sabe que ela vai dar trabalho mais um dia, ela vai ser usada por Deus. Quantos de nós damos trabalhos para o Senhor no início da nossa caminhada? E às vezes ainda damos hoje. Mas a diferença é que a gente está onde? Nos atos de Deus. A diferença é que a gente está caminhando na presença de Deus. A diferença é que a gente está aqui porque eu desejo. Então essa história de desviado, meu amado, desviado só o capeta. Que desviou e não volta nunca mais. Ah, Deus, mas o pastor Deus, ele pode perdoar o pecado, o capeta? Tem gente que acha que sim. A misericórdia de Deus é infinita. Não, querido. Ele já escolheu o caminho dele e não tem mais
como voltar. E a gente sabe que todos os dias existe uma guerra sem fim, e será assim até o fim, porque a palavra de Deus nos conta que assim como a nossa ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos o quê? Pecadores. Assim pela obediência de muitos, serão também feitos o quê? Justos. Veio porém a lei, para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, vai superabundar o quê? Porque assim como o pecado reinou na morte também, a graça reina-se pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. E aqueles que são cheios da graça de Deus, levantam as mãos e glorificam a Deus com a mão, porque a graça que faz a diferença na minha vida. Então a graça faz diferença, não sai por aí gritando, pastor já. A graça faz parte, oh maravilha. Vou pegar, vou olhar para todo mundo. Vou fazer pegação. Galera, aleluia. Não, querido. A diferença é que quando a gente tem a graça em nós, eu tenho a oportunidade de pecar, mas não pego. Fico nervoso. Os solteiros então. Calor. Senhor, eu estou nervoso, o negócio está sério. Deixa eu sair de casa, que se eu sair, eu vou virar longe. Às vezes é assim, já fui solteiro, querido, dentro da igreja. É melhor você ficar em casa, toma um banho gelado, joga gelo, o gelo sai no chuveiro, vai ser geladinha, água, ok. Vai ouvir o louvor, fica em casa, tranca a porta, joga a chave assim, ó, e fecha o olho para não saber nem onde ela está, para você não sair. Misericórdia. Tudo para fugir. Pedro não fala sobre isso? O diabo está vendo, tem que fazer o quê? Foge dele. E o diabo manda coisa boa, meu amado. Pensando que ele manda coisa ruim? Não é verdade? Solteiros, casados também passam por isso. Está pensando de vez em quando levanta uma Jezabel? De vez em quando levanta uma Jezabel, mas Salomé, que o pessoal só lembra da Jezabel. Mas Salomé também é um pecado o quê? Da sensualidade, porque através da vida dela, né, Fernanda? Ela conseguiu trabalhar na vida do rei e trazer o quê? A cabeça de João Batista ali na mão, com a sensualidade dela. Dançou e conseguiu o que queria do rei. E aí você tem que fazer o quê? Foge. Está errando. Cai fora. Busca. Porque a graça de Deus é que vai o quê? Fazer com que nós venhamos a reinar em justiça. E aí no Salmo 51, capítulo 7... nós vemos Davi também declarando uma coisa muito interessante. Esse Salmos é a coisa mais linda, querido. Se você não leu, você chega, lê, medita nele. E aí no versículo 7, Salmo 51, Davi diz assim: purifica-me com esopo e eu ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que o quê? A neve. Ser casa de Deus não é tão simples, mas quando Ele assina e assume o lar, ninguém mais tem o poder de tirar a digital dele nos móveis. Meu amado, quando Deus entra na tua casa, quando Ele começa a passear por entre a tua vida, onde Ele coloca a mão, as digitais dele ficam ali, marcadas. E até o inimigo, por onde você fala, mesmo que você se intitule um desviado, assim, tu era da igreja, né? E o que tem de desviado, meu amado, por aí. Mas aí por onde você passa, as pessoas falam assim, tu era da igreja, porque aí quando toca o louvor, você já chora. Quando toca um negócio, você já chora mais do que quem está dentro da igreja. Quando fala assim, aceita o Senhor Jesus, tu vem aqui, pastor, já aceitei 30 vezes, aceita de novo, meu filho, vem. Importante você caminhar na presença de Deus. Porque o amor de Cristo, Ele nos constrange, julgando-se nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreremos. E Ele morreu por todos para que vivessem, não viva mais o que para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. Que todos os dias o Espírito reine sobre a carne na tua vida, na minha vida. Que o Espírito reine sobre a carne. Como é que faz para reinar, pastor? Alimente
versículo 10, Davi diz em Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu espírito. A graça de Deus tem um poder absurdo para expulsar o desejo de errar. E pastor, o que eu preciso para deixar de errar? Fazer jejum. Tem gente que fala assim, vou deixar de pecar. E eu também era assim, querido. Vamos fazer 30 dias. Fazia às vezes assim, 30 dias para de pecar, de jejum. 25 dias, 45 sobe um monte, desce um monte, vai para um lugar, vai para o outro, e você fica naquele jejum, você já não consegue falar assim, vou terminar o jejum, tomar banho de refrigerante. Né? E tu fica naquela loucura e fala naquela leão, não sei o quê. Aí você acha que aquele jejum, aquele propósito está fazendo para não. O que eu faço para deixar de pecar? Toma vergonha na cara e deixa a graça dominar a tua vida. Só isso. Deixa a graça dominar a tua vida. Paulo chama assim, deixa a graça dominar a tua vida. Porque Davi, ele fala no versículo 16 de Salmo 51 assim: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria. E não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o quê? Um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezarás o quê? Deus, ele não despreza o coração quebrantado, o espírito compungido e contrito, querido. Então às vezes não adianta você fazer 30 dias de jejum para parar de pecar. Não adianta você fazer 45 dias de jejum, porque eu acho que depois do jejum eu vou parar de pecar. Tu volta, meu amado, com uma força que o primeiro que passar na tua reta, tu cai dentro. Olha o que a palavra de Deus diz. Davi falou o quê? Sacrifícios agradáveis a Deus são o quê? O espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não desprezas o quê? Deus, ele não deseja sacrifícios, senão ele o quê? Os darias. Deus, ele deseja o teu coração contrito e o teu espírito, meu amado. Existem pessoas sim que pecam, mas amam a Deus incondicionalmente. Salmo 119, 7,4 diz assim: teu desejo na tua salvação, ó Senhor, a tua lei é todo o meu prazer. Não consegue parar de pecar porque não tem força para deixar o erro, mas quando a graça faz morada, tudo muda, tudo que se transforma. Pastor, eu estou pecando e não consigo deixar aquele pecado. Vou procurar uma terapia, um psicólogo, um psiquiatra, vou buscar ajuda de amigo, vou jejuar agora não. Toma vergonha na cara e deixa a graça afundar na tua vida, que tu vai ver diferente. Aí tu para. Aí às vezes tu gasta R$1.000 na terapia, nada contra os profissionais. Mas primeiro também deixa a graça afundar sobre a tua vida. Porque o dia que você gastar ali de repente na terapia, como eu falo de novo, nada contra os profissionais de terapia ou de psicologia, você pega e dá uma oferta para a igreja. Mas se o negócio estiver ruim, sério, procura um profissional da área. Mas antes disso, deixa a graça afundar a tua vida. Eu sempre falo, e existem pessoas que fazem, e eu não sou contra terapia, psicologia, conversa, mas meu amado, minha terapia, eu não tinha dinheiro, era subir um monte, com a bicicleta, pneu furado, era lá que eu fazia minha terapia, saía de lá com a cara toda roxa, porque Deus dava só uma tapa na minha cara, eu acordar em nome de Jesus e ver que a vida não é da forma que eu acho que tem que ser, mas é da forma que Deus me mostra como deve ser. Aí a minha terapia era lá em cima, não tinha dinheiro, ou comia ou fazia terapia. Ou comia ou ia para o psicólogo. Naquela época eu não tinha toda essa facilidade. Pastor, quantos anos eu tenho? Eu tenho 20 anos, querido. Aleluia! Graças a Deus eu tinha até 18, porque quando eu nasci, 18 anos de evangelho. Antes, eu não me lembro, do passado eu não me lembro mais. Nós a Deus, era a coisa da acusadora. Sempre tem um acusador que se levanta na igreja tentando acusar irmãos naquele velho. Quantos anos você tem? Quantos anos o pastor Jairo tem? Não fala, pode ofender ele. De crente? De crente, mais que eu. 24 anos. Certinho, 24. Daqui em diante é o que Deus tem para a tua vida, querido. Então assim, busque a graça de Deus, porque a diferença está aí. A graça de Deus, ela nos mostra onde nós devemos ir. E foi assim na vida de Davi. Fica de pé nessa noite em nome de Jesus. Que amor é esse que lança fora todo o mal? Que amor é esse? Pergunta para o seu irmão assim: que amor é esse? Que amor é esse? Você vai descobrir agora também assim, amém?
Canta isso para mim, por favor. Se conhece o louvor dela junto com você.
te chama para você, pode deixar de falar essa música. Ela te chama para você participar do pão, te chama para você participar do vinho e te chama para você sentar à mesa com Ele. Essa é a diferença. Nenhum de nós temos diferença em Cristo Jesus, porque todos nós somos chamados para sentar. Imagina você, querido, sentar na mesa do Pai. E Paulo declara isso em Coríntios, falando: olha só, porque ele recebeu uma ordenança, algo diferente de Deus, para chamar todos aqueles que estavam aí para sentar. E a diferença